Efésios capítulo 5. Versículo de número 22. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Jesus. A Bíblia nos diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amém? Vamos orar nesta noite? Pai Celestial, uma vez mais, Senhor, a tua igreja se reúne, Pai, e pede a tua graça, a tua misericórdia, para que possamos estar diante de ti, da tua presença, para te louvar, te adorar e bendizer o teu nome que é santo, poderoso e maravilhoso. Pai, venha nos dar graça, conceder graça aqui nesta noite, que este ambiente, Senhor, seja por ti, ó Pai, abençoado, seja por ti, Senhor, ó Deus, invadido da tua presença e da tua glória. Ajuda-nos aqui nesta noite, dá-nos a tua graça, Senhor, que o teu nome venha a ser glorificado como sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querem estar assentados, meus irmãos? Temos a oportunidade de ligar o ar-condicionado, os irmãos preferem? Está quente ou está bom? Está bom? Ok. Domingo tivemos uma lição abençoada, o presbítero Mondodes ministrou, seguiu pelos caminhos da oração, e mais tarde eu fui na casa do pai, e a gente conversava sobre submissão, falávamos sobre isso. E acendeu um desejo no coração de falar aos irmãos aqui na igreja sobre esse tema tão importante, desde domingo pela manhã, ao terminar a escola, e já falei ali aos irmãos, o desejo de falar sobre casamento, na perspectiva bíblica. E muitas coisas boas para se falar, e comparar também Cristo com a igreja, sempre Cristo é o nosso modelo de todas as coisas. E eu sempre pensei muito sobre o tema submissão, porque não é fácil os casamentos que a gente vai fazer, quando a gente diz assim, mas está na Bíblia, na palavra de Deus, a gente diz, mulher, seja submissa. Há um entendimento pejorativo dessa palavra submissão, e eu costumo equilibrar isso dizendo que uma mulher se submeteria a um homem que vive de forma sacrificial por ela. E pesquisei várias vezes sobre o tema submissão, e com a mente de Cristo é fácil a gente compreender. Quem tem a mente de Cristo sabe que a submissão da mulher não é uma escravidão, não é fazê-la sofrer, fazê-la uma empregada, seja o que for. A gente compreende, a gente olha para Cristo e a igreja, a gente compreende, mas como que os novos convertidos, ou até mesmo aqueles que não forem iluminados assim, os não cristãos, vão compreender esse tema quando a gente aborda? E orando a Deus, pedindo graça do Senhor, tivemos algum entendimento, e o pai conversando, a gente achou modelos bíblicos para poder trazer aos irmãos aqui, para que os irmãos compreendam esse tema tão maravilhoso. Por quê? Porque ele está na Bíblia, ele é bíblico, essa é a vontade de Deus, é o segredo da bênção, é o caminho da vitória no casamento, não só a submissão, tudo que envolve o casamento, mas hoje vamos ter diretamente sobre o tema missão e submissão. Missão não aqui da igreja, mas a missão do casamento, até porque missão está dentro do termo submissão, e nós vamos compreender algumas verdades aqui nessa noite pela graça
do Senhor Jesus. A palavra submissão, ela mesmo já carrega na sua etimologia a sua própria explicação. Não é uma palavra difícil de se compreender. Não é sobremissão, é submissão. A palavra sobre, eu coloquei a Bíblia sobre o púlpito. Ela está em cima do púlpito. Agora eu posso também, coloquei a Bíblia sob o púlpito. Ela está abaixo do púlpito. E quando a Bíblia fala da mulher ser submissa ao marido, ela está dizendo a Bíblia está dizendo que ela fica ao lado, abaixo. No que ela fica abaixo? Ela é inferior ao homem? Ela é menos do que o homem? Ela a Bíblia diz que é o vaso mais fraco, falando de sentimentos, mas será que Deus prefere o homem do que a mulher? É claro que não. A Bíblia vai dizer em Gálatas que Deus não faz acepção de pessoas, quer escravo, quer livre, homem ou mulher, está bem claro. Deus não faz acepção de pessoas. Hoje nós vivemos no mundo feminista. Antigamente o mundo machista, hoje o feminismo está em alta. Não que o mundo se tornou feminista, não. O mundo ainda segue no caminho errado do machismo. Prova aí, a Lei Maria da Penha não deu conta de impedir o avanço da agressão, do machismo, que isso é totalmente antibíblico. Mas a onda do feminismo vem crescendo muito forte, e esta é tão corrosiva assim como o machismo para destruir o casamento. O machismo destruía com a força da ignorância, com a agressão. E agora o feminismo destrói com a força ideológica. Na verdade, o que o feminismo está fazendo não é tentando destruir os homens, porque as mulheres agora dizem que tem tal liberdade que não tinham e que sempre tiveram. A Bíblia sempre deu essa liberdade, mas é claro que o mundo machista não deixava, e agora elas querem subjugar os homens com o machismo. Mas na verdade o feminismo veio para acabar com as próprias mulheres, porque o feminismo está fazendo que as mulheres deixem de ser mulheres, de ser protegida por um homem, cuidada pelo homem, assistida pelo homem, amada pelo homem, e está deixando fazendo com que as mulheres deixem de ter o seu próprio pudor, de cuidar do seu corpo como tem que ser feito. Então, na verdade, o feminismo está destruindo o próprio sexo feminino e está descaracterizando, e isso tem se infiltrado no meio dos casamentos de uma forma tão terrível, e é muito pregado nas novelas. As novelas, elas são por demais feministas, e por isso que cristãs que assistem novelas correm um sério risco de ter uma queda, ainda mais porque muitas não têm base bíblica do que é uma mulher bíblica, de uma mulher verdadeiramente cristã, e então segue aquilo que melhor deseja no seu coração, e assistindo novelas e outros filmes, sem ter este filtro, acaba aderindo, aceitando, concordando, e muitos casamentos dentro da igreja acabam criando uma corrosão por conta do feminismo que vivemos nos dias de hoje. Mas precisamos entender uma coisa, meus irmãos, que o cristianismo protestante, não o cristianismo romano, porque o cristianismo romano não dava liberdade a todos. As escolas eram somente não era para os plebeus, era somente para as classes mais ricas. Eles faziam essa seleção e acabavam dando vantagem aos filhos dos ricos, e os filhos do pobre não tinham os seus direitos. E até mesmo a mulher não tinha tantos direitos como as Escrituras nos revela que tem. Após a reforma protestante, meus irmãos, é que se cresceu, se voltou às Escrituras, e a mulher passou a ter novamente a sua posição, a sua liberdade e o entendimento perfeito do que é o sexo feminino, segundo a palavra, segundo as Escrituras. Foi através do protestantismo que veio a liberdade feminina de uma forma ainda maior. Agora, submissão, queridos irmãos, é estar abaixo no quê? Abaixo no quê? Abaixo em uma missão. E o que é uma missão? A missão, ela é um alvo a ser atingido, é uma tarefa a ser cumprida, um objetivo a ser atingido, um local a ser chegado, um destino, ou seja, é algo que tem que ser cumprido. A mulher, meus irmãos, na submissão, a mulher submissa é uma mulher que está junto com o marido
na mesma missão. Missão esta que Deus deu ao homem de viver para a glória de Deus, como aprendemos aqui domingo pela manhã, viver para a glória de Deus, cuidando, zelando da sua família, a qual Deus deu a este homem. Qual é essa missão, então, que Deus deu ao homem? Qual a missão que Deus dá ao homem bíblico? Eu tenho muita preocupação com os jovens que vão casar, porque eles casam muitas das vezes esperando a lua de mel, o momento de prazeres, e acham que casamento é isso, chegar em casa e ter a esposa ali para passear, para apenas uma companheira. Não, todo casamento, os jovens deveriam saber que eles têm uma grande missão, e a maior missão que eles têm é viver de forma que venha a refletir a glória de Deus, em que toda a comunidade, todas as pessoas possam olhar para este casamento e ver nele um cristianismo puro, santo e verdadeiro. Este, como homem, ele vai ter algumas tarefas a mais, que depois vamos falar sobre isso. E casamento não é simplesmente um ajuntamento, não. Existe uma grande missão, porque deste casamento, daqui a pouco pode vir filhos, e o natural é que venha filhos, e quando vem filhos tem que ser um pai bíblico, porque está criando uma nova geração. Que filhos vão ser estes? Será que serão como Samuel? Serão como Daniel? Será como Estevão? Ou serão filhos rebeldes, filhos que não obedecerão à palavra de Deus e viverão de uma forma terrível? Eu estava conversando isso lá em casa, na casa do pai, nós estávamos ali conversando esses assuntos sobre famílias cristãs, e há uma comparação que um escritor fez num livro, é muito fácil achar isso na internet, sobre uma comparação de Carl Junks, eu acho que é isso, com Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, um grande teólogo, pregador, e o outro um ateu. Não vou falar dados precisos, mas Jonathan Edwards teve 1.200 descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, assim por diante, e esse outro Junks, 500 e poucos descendentes. Desse ateu, mais da metade foi bandido, assassino, outros se mataram, outros... Uma desgraça terrível em toda a família. Mas na família de Jonathan Edwards, e ainda deram muitos prejuízos aos cofres públicos. Na outra família, família cristã, até vice-presidente dos Estados Unidos teve naquela família. Senadores, outros políticos, reitores de universidade, médicos, advogados. Por quê? Porque é uma família que foi criada, estruturada na palavra, na Bíblia, no culto doméstico. Porque há um erro no cristianismo brasileiro, meus irmãos, que quando a gente lê o texto, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. E os cristãos da atualidade pensam que, do passado e atualidade, pensam que criar filhos no caminho é trazer simplesmente os filhos para a igreja. Então traz o filho para a igreja, e o filho sendo criado na igreja, assistindo os cultos na igreja, eles vão ser uns bons crentes. E mais tarde, quando se desviam, o pai e a mãe costumam dizer assim: criei na igreja. Mas a Bíblia não ensina a criar na igreja. A Bíblia ensina a criar no caminho. Mas então, pastor, o caminho é esse? Não. Quem é que falou isso? Foi Salomão, lá em Provérbios 22:6. E o que Salomão estava dizendo? Salomão estava apontando para Deuteronômio capítulo 6, onde havia uma ordem direta de Deus ao Pai, dizendo: olha, eu vos ordeno que primeiro esta palavra esteja no teu coração, e depois ensine aos teus filhos, andando no caminho, ao sentar, ao deitar, ao levantar, ata na tua mão e na tua testeira e nos teus portais. Irmãos, é muito profundo isso e é maravilhoso. Não vou pregar sobre isso, já preguei aqui uma mensagem sobre isso na época que a igreja estava fechada. Se eu não me engano, o título é Salve Seus Filhos, está gravado na internet. Qual é a ideia de Deus? Primeiro, a palavra tem que estar no coração. Eu digo para todos os jovens que pensam em casar e falam comigo, eu digo: você já fez curso de teologia? Você já leu a Bíblia toda?
Você já estudou as doutrinas? Aí ele diz, não pastor, para que eu preciso disso? Bom, Efésios capítulo 5, há uma ordem de Deus para ele, o homem tem que ser o profeta dentro de casa, em que ele purifica a mulher pela lavagem da palavra, ou seja, é o homem bíblico, é aquele que chama a esposa, ensina a palavra, prega para ela, ensina as escrituras. É claro que hoje as mulheres leem a Bíblia, são inteligentes, fazem curso de teologia, e isso é maravilhoso, mas ainda assim o pastoreio da casa está sobre o homem, sobre os ombros dele, em cima dele, e quando vêm os filhos, ele tem que conhecer a doutrina da salvação, como que somos salvos, a doutrina do pecado, a doutrina dos anjos, a doutrina da igreja, a doutrina da escatologia das últimas coisas, para poder ensinar os seus filhos e familiares as verdades da palavra de Deus. Mas não é isso que nós temos visto que pais levam os filhos para a igreja e dizem para as professoras do culto infantil, ensine meus filhos. O discipulado do filho não é a igreja que deve fazer. É claro que discipulamos, não tem problema nenhum, mas esse é um compromisso do pai, da mãe, que Deus deu esse filho para ser criado. Esta é a missão maior do homem: levar a sua família a viver para a glória de Deus. O casamento, meus irmãos, ainda, o homem tem que vivem um para o outro, de forma psicológica, está envolvido os sentimentos, as emoções, ainda o seu intelecto e também fisicamente. Esta é uma união intelectual, uma união psicológica, uma união física, tudo isso é natural dentro de um casamento. E vivendo assim para a glória de Deus, venham cuidar de seus bens, e o seu maior bem são seus filhos, depois suas propriedades, enfim, suas finanças, negócios, para que em tudo possam viver para a glória de Deus. A missão de um homem bíblico, ela é muito maior, pesada, grande, do que de um homem ímpio. No texto de Deuteronômio ainda, o pai, o homem da casa, ele tem que gravar a lei do Senhor em sua testeira, em sua mão. Mão fala de obras, porque é muito fácil ensinar os filhos, mas viver a palavra tem que estar em primeiro lugar. E quando o filho olha para o pai, possa ver no pai a palavra de Deus, a lei de Deus, aquilo que o pai ensina. A missão do homem, ela é muito grande. E o que é a submissão? Será que submissão da mulher dentro do casamento é escravidão? Não é escravidão. Casamento não é uma via de uma só mão, mas é uma via de duas mãos. O homem é o cabeça da mulher, mas Deus é o cabeça da igreja. Nunca pode se esquecer disso. A mesma coisa que Deus diz assim em Colossenses 3, se eu não me engano, ou mesmo aqui em Efésios capítulo 5, não, capítulo 6, eu acho que é o capítulo 6, capítulo 6 do 5 em diante, ou ali ou em Colossenses 3. Olha, servos, vocês têm um senhor acima de vocês, que é os vossos patrão, mas os senhores não esqueçam, ou era 1 Timóteo 6, não esqueçam que acima de vocês está o Senhor. Preste atenção nisso. Um patrão, ele tem o seu empregado, mas acima dele, e diz Colossenses 3, que o empregado, quando serve o patrão, serve ao Senhor, mas diz ao patrão, cuide bem do funcionário, porque acima de você está o Senhor. No casamento é a mesma coisa. O homem é o cabeça na casa, ok, ele está com a liderança da missão, porém acima dele está o Senhor. Nunca pode se esquecer disso, em que a sua companheira é uma serva de Deus, é uma irmã em Cristo, é uma escolhida pelo Senhor, é uma salva, e além de tudo, é um vaso mais fraco que tem que ser cuidada pelo homem. Não é escravidão. Submissão também não é se submeter a um autoritarismo masculino. Por quê? Porque casamento não é um sistema político, meus irmãos. Não é comunista, não é nazista, não é socialista, não é democracia. Não, é uma união, é uma aliança inseparável. Mas tem gente que casa por negócio, você já viu? Tem uns que casam por interesse, qual a herança? Vou casar porque
não vou me dar mal, né? Outros casam porque se unem financeiramente num negócio e o casamento só funciona por causa de um negócio, em torno de um negócio. Não. Casamento é uma união que é para viver para a glória de Deus. Aleluia. É uma aliança feita diante de Deus, inseparável. Glória a Deus. A submissão também não é uma passividade feminina. E aqui depois quero falar um pouquinho sobre isso. Passividade feminina. Submissão não quer dizer que a mulher é passiva em tudo. Não é a mulher ser anulada nos seus direitos, em expressões, vontades, desejos. Tem gente que acha que a mulher ser submissa é ela não ter direito de escolher nada, né? Vem domingão, o homem já programou tudo, né? O crente que é crente vem domingo para a escola dominical, à tarde fica orando, evangelizando, noite para o culto, né? Mas quem não é crente pode estar nos ouvindo, né? Ou vem o sábado, então, né? Ninguém é adventista aqui, né? Acho que não. Então, aí o sábado, dia de passear, o homem já programou onde vai, o que vai fazer. E aí, quando sábado de manhã, a mulher olha, cadê o marido? Liga, onde é que tu está? Ah, eu estou jogando bola. Eu saí com os amigos, tá aí, você tem casa para limpar, tem roupa para lavar, não é verdade? Tem comida para deixar pronta, tem tudo isso. E tu é submissa, diz a Bíblia, irmã, tu é submissa. Meu Deus, não é isso, meus amados irmãos, submissão. A missão não é só do homem, a missão não é só a vida dele, a missão é a mulher dele, a maior missão do homem é a sua família. Paulo vai dizer que se o homem não sabe cuidar da sua casa, não pode nem cuidar da igreja. A maior missão do homem é a sua própria família, e a mulher vive de tal forma que ajuda o homem nessa missão que ele tem, e nós homens precisamos compreender que quando casamos, Deus dá sobre a nossa vida uma grande missão a ser cumprida para a glória dele, e as nossas esposas estão juntos para cumprir essa missão para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, não é uma passividade, porque tem mulher que, por ser tão passiva, ela não é submissa, ela é tão passiva que a casa é destruída. Nós já vamos ver isso na Bíblia. Não é acepção de pessoas. Deus disse, mulher, tu tem que ser submissa e eu sou o cabeça. Deus te fez menor do que eu. Não é isso. De forma alguma, eu já falei aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Enquanto a função da mulher é se submeter, a do homem é amar de forma sacrificial. Né? Qual mulher que não vai se submeter a um homem que vive de forma sacrificial? Sabe o que é viver de forma sacrificial? Olha para a cruz do Calvário, perceba, éramos inimigos de Deus, Romanos 5:8, nós não desejávamos, nós não queríamos, não o procurávamos, Romanos 10:21, eu acho, citando Isaías, ou 10:20, não o procurávamos, mas por seu infinito amor, Ele nos amou, ou seja, é um exemplo de Oséias. Oséias era um homem, era um profeta em Israel, um homem honrado diante de Deus, diante do povo, e o povo havia se prostituído, abandonado a Deus, e Deus disse, Oséias, case com uma prostituta. Aí ele, como, Senhor? Case. Quando ele casou com uma prostituta, que era uma desonra, era algo terrível, que se casou com ela, todo Israel disse, o profeta se casou com uma prostituta, que é isso? Que vergonha, que obra mais feia, não parece homem de Deus. Aí ele profetizou, assim vocês fizeram com o Senhor, deixaram o Deus verdadeiro e se prostituíram com ídolos. Nós não éramos nem povo, éramos um exemplo de Mefibosete em Lodebar. E quando Mefibosete chega na presença de Davi, diz assim, o que fiz eu, meu senhor, para que eu venha para cá? Não, uma aliança que eu tenho com teu pai, Jonatas. Nós, amados, não tínhamos por direito nenhum. Ele saiu do céu,
se despiu da sua glória, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, veio aqui passar fome, frio, ele veio aqui enfrentar o horror da cruz, que o deixou tão angustiado, a ponto do seu corpo suar sangue, por causa daqueles que eram menos que nada, por causa daquele povo que não o queria, que não o amava, que pelo contrário, o odiava. Da mesma forma, ele veio, se entregou, morreu por nós. É o exemplo daquela mulher que estava sendo leiloada, que eu já contei aqui em outra mensagem. Ela era uma escrava sendo leiloada, e aquele homem observava o que dois homens falavam entre si, o queriam fazer com ela, se caso ganhasse no leilão, e cada um dava R$500, e aquele foi e deu 1.000 para levá-la para casa. Ela não ficou sem entender, porque ele a libertou, e disse: por que fizeste isso? Não tinha motivo. Aí ele disse: é porque eu ouvi o que ia fazer com você. Vai, você está livre. Aí ela disse: não, agora eu vou te servir de todo o meu coração, porque eu não acharia um Senhor melhor do que esse. Assim éramos nós, estávamos à beira da morte, de ir ao inferno, de ficar uma eternidade ali, mas Ele muito nos amou, derramou seu sangue precioso, e por sua graça estamos aqui. Oh, que amor maravilhoso! E aí Paulo vai dizer: com este mesmo amor que Cristo nos amou, é o amor que o marido deve ter pela esposa, de se entregar por ela, de amá-la de forma maravilhosa, e assim teremos um casamento abençoado. Desculpe. E qual é a mulher que não se entrega a um amor deste marido? O que Paulo está dizendo nesse texto é que a mulher se submete à missão do marido, e o marido dá a vida pela mulher. Qual mais fácil? A missão do homem ou a missão da mulher? É assim que a igreja cristã pensa. Não o que o mundo faz com a palavra submissão. Um exemplo de submissão na Bíblia, de uma submissão não passiva, é a submissão de Abigail. Quando conversávamos e falamos de Abigail, a minha mente se abriu muito para entender a ideia da missão e submissão. Preste atenção aqui. Nabal era um homem alcoólatra, ruim, mau, terrível. Vocês conhecem a história, né? Davi andava com seus homens no deserto, fugindo de Saul. E Davi tinha feito um bem para ele lá atrás, e agora precisava alimentar os seus homens. E ele disse: vai, mandou uns soldados, falem com Nabal e peça para ele umas ovelhas para que a gente possa comer e se alimentar, né? Em troca disso, damos proteção para ele e tudo mais. Quando os homens foram lá, Nabal disse: daqui vocês não comem, não tem nada para vocês. Quem é Davi? Nem sei quem é Davi, manda embora. Davi, quando ouviu, ficou por demais irado, pegou os seus homens e subiu decidido a matar não somente Nabal, mas toda a sua casa, seus filhos, tudo. Preste atenção. Abigail era uma mulher submissa, irmãos. Não submissa à ignorância de Nabal, àquela perversidade, essa é a melhor palavra, a perversidade de Nabal. Não. Chegam para ela e dizem assim: Abigail, Davi esteve aí, pediu comida e Nabal negou. Pode ter certeza, Davi vai subir e vai exterminar nós todos. A missão de proteger a casa era de quem? De Abigail ou de Nabal? De Nabal. A missão de ter sustentado os homens de Davi para evitar o conflito era de Nabal e não de Abigail. Dá um ponto aqui, ponto. Eu quero que vocês entendam também submissão como piloto e copiloto. O piloto está na direção do avião, tem os passageiros que estão tudo ali descansando, voo tranquilo. Quem é que faz todo o comando do avião? É o piloto. Hora de partir, hora de dar o giro no motor, enfim, todos os mecanismos para que aquele avião possa subir e voar em tranquilidade.
Mas de repente o copiloto olha para o piloto e vê o piloto tomando cachaça, né? Dando um exemplo aqui, ou desmaiou, ou pegou no sono, ou morreu, ou foi no banheiro, seja o que for. O avião vai cair. O copiloto vai mandar uma mensagem para a base e dizer, o avião vai cair porque o piloto saiu do seu posto. Não, ele vai assumir o controle, é preparado para isso, e ele vai conduzir o avião, mesmo não sendo piloto, para que todos os passageiros e eles não morram. Agora voltamos para a história de Abigail. Ela é submissa. A missão de Nabal era proteger a casa, tomar decisões de negócio, que aquilo era um negócio, uma decisão de negócios com sabedoria, mas Nabal, por causa do álcool, por causa da sua tolice e ignorância, ele tomou uma decisão errada. Ela não foi insubmissa no que fez, pelo contrário, já que o piloto, ele está dormindo, está embriagado, o avião está caindo, eu sou o copiloto, eu sou a submissa, eu que estou ao lado na missão de salvar a nossa casa. O que eu vou fazer? Preparou comida, preparou tudo, chamou as suas mulheres, os moços, diz, vão na frente e leve para Davi. E eles vão em direção a Davi, o coração dele é acalmado com os presentes, com a comida, depois chega ela, se rende a ele, aquilo que Nabal devia ter feito, pede perdão, e Davi, então, a ira dele é apaziguada, ele vai embora, e a casa, Nabal, seus empregados, seus filhos, as mulheres da Abigail, a própria Abigail e os moços, todos foram salvas, porque uma mulher submissa se colocou ao lado do marido para ajudá-lo em uma missão. Tamanha é a submissão das mulheres, tamanha é a submissão que Deus outorgou, confiou, colocou sobre a mulher. Não é algo passivo, é algo ativo, não é algo humilhante, mas é algo que ajuda, que lidera, que está ao lado, e é isso que Deus deseja sobre submissão na vida das mulheres. Para mim foi a melhor ilustração de submissão que nós chegamos, né, pai? Conversando. Cumpriu-se a Bíblia lá na casa do Pai, falando entre vós, né? E Deus nos deu essa iluminação. Entenderam o que é submissão? Está aqui na Bíblia. Quer outro exemplo? Esther. Olhe para Esther. Esther era mulher de quem? Do rei Assuero. Claro, o rei tinha várias mulheres, mas ela era a principal, no lugar da Vasti, a rainha que fez o rei passar vergonha na frente dos seus convidados. Mas as mulheres naquele tempo, a rainha, ela não poderia entrar na presença do rei a hora que ela queria. Mas ela ajudou o Assuero em sua missão. A missão dele era reinar. E enganado por Amã, ele iria matar todos os judeus. E esses judeus que ele ia matar era o povo da própria rainha e o povo do homem que livrou ele de uma conspiração, Mardoqueu. Mas ele ia mandar matar todo esse povo. Aquela mulher que era submissa, que lhe ajudava numa missão, foi informada disso. E ela disse, mas tio Mardoqueu, se eu for na frente dele, se eu aparecer, porque se as mulheres, a rainha aparecesse de surpresa na frente do rei, e o rei não estendesse o cetro, ou seja, não aceitasse, ela era morta na hora, sem dó e sem piedade. Colocou o povo a orar, a jejuar. A missão não era dela, a missão era do marido. Era Assuero que deveria ter investigado antes de assinar e selar com seu anel, quando Amã lhe fez a proposta. E ela, para auxiliá-lo, sendo submissa, ela orou, jejuou e se colocou diante do rei. O rei a chamou, e então os irmãos conhecem a história. Eu quero fazer um jantar. Olha a sabedoria dessa mulher. Quero fazer um jantar para o meu senhor, o rei meu senhor, e para Amã, o homem a qual o senhor descansa o seu braço. Ah, muito bem, vamos fazer um outro jantar. E quando o coração do rei estava pronto, em outras palavras ela disse, o senhor tem uma missão, matar todos os judeus, mas eu tenho uma submissão, é estar ao seu lado, e matando os judeus, está matando o meu povo, o povo de Mardoqueu, e o senhor vai errar no que você está fazendo. Aí ele, ai meu Deus, o que eu fiz?
Se ela fosse uma mulher passiva do tipo, deixa, ele sabe o que está fazendo, todo o seu povo, inclusive ela, seria morta por falta de ser uma mulher submissa. Estar junto em uma missão. Homens que me ouvem, não pensem que submissão é a mulher estar abaixo e o homem pisar em cima, não. Ela tem o seu papel na missão que Deus te confiou, que Deus colocou em sua mão. Quer um outro exemplo de mulher submissa? Eunice, mulher, mãe de Timóteo, mulher de um grego, que não era convertido. Ela sabia que a missão do homem era conduzir a família no caminho correto, mas ele não entendia qual era o caminho correto, porque ele era grego e pagão, servia a outros deuses. Ela então não se omitiu, não foi passiva quanto a Timóteo. Enquanto o seu marido não conhecia a verdade, ela ensinava a Timóteo ao evangelho, e o evangelho que ele foi criado, a ponto de Paulo dizer, bem, do evangelho você já conhece muito bem, foi o evangelho que tu fosses criado por tua mãe Eunice e a tua avó Lloyd. Aleluia. Ela formou por ser uma mulher submissa, ou seja, ajudou na missão. Entenda isso, submissão não é passividade, submissão é estar ativa ao lado do marido na mesma missão, para atingir ao alvo principal, que é a glória de Deus. Precisamos quebrar essa ideia de submissão, que é um jugo pesado para que o homem seja rei. Eu costumo dizer, se o homem quer ser rei, ora, ninguém é rei casado com uma escrava, é rei casado com uma rainha. Meu Deus, vou parar porque à noite aí vai dar coisa em casa. Ou tem que me fazer uma rainha, né? Já vai pensar em sapato de cristal, já vai pensar em ouro, não é verdade? Esticar o cabelo, ou enrolar, né? Que depende, a época muda a moda, né? Tudo é bonito, né? Tem hora que o crespo está em alta, ou já mudou até o penteado, né? Glória a Deus. Quanto engano sobre este assunto! Quantos homens cristãos fizeram suas mulheres sofrer? Quantos homens cristãos que vêm para a igreja, vinho, né? Acho que agora não tem mais isso, vinham para a igreja bonitinho, terninho, novo, sapatinho, cheirosinho, pulava em cima do povo, não compravam um vestido, um sapato para a mulher, né? A roupa de homem é fácil, né? Homem, para se arrumar é mais fácil, a mulher é um pouco mais complicado. A mulher tem que combinar tudo, né? No último fio do cabelo, tudo tem que... As máscaras agora, elas têm coleção de máscara, né? Porque eu boto qualquer uma na cara e vou embora, né? A mulher não, tem que estar tudo... né? Legal, isso é legal, né? Mas aí tem homem que não se importa com isso. Quer ser rei, filho? Quer? Faz da mulher uma rainha. Pronto. Pense nisso. Olha o que Cristo faz pela igreja. É o que o homem tem que fazer pela mulher. Contrapartida, ela é uma mulher que está do lado dele na mesma missão. Está junto. O pastor Ezio colocou aqui esses dias, acho que foi ele, ou foi, não, foi o Dodson, acho que na escola dominical. A gente já ouviu bastante isso. Que Deus não tirou a mulher da cabeça para ela governar, nem dos pés, para ela não estar sendo pisada. Mas Deus tirou do lado. Para quê? Primeiro, para ela ser abraçada, protegida. E do lado aqui é próximo do coração, para ela ser amada. E estar não abaixo nem acima, mas ao lado, caminhando junto na mesma missão. As feministas dizem que são autossuficientes. Mas a verdade, você pode perguntar para toda mulher, ela quer ser protegida, amada, cuidada pelo homem. Toda mulher. Ela tem essa carência, porque Deus deixou. Mas tem homem que é igual o Shrek, né? Ogro. Porque tem uma coisa, a mulher vive sozinha, o homem não vive não. Quer dizer, é mais fácil. Então, o que elas estão dizendo? Ao invés de eu ter um ogro, eu vivo sozinha. E é isso que o diabo quer, mas não é isso que Deus quer. Você precisa ser um homem como Eucana. Eucana
para mim, é um dos exemplos, não a bigamia lá, a poligamia dele, mas o exemplo de homem que ele foi para Ana é tremendo, irmãos. Se nós homens chegássemos ao nível de Eucana, pode ter certeza que nós teríamos uma Ana verdadeira do nosso lado. Como é que era Eucana, pastor? Como é que era Eucana? Dá um exemplo para vocês de como é Eucana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, vocês conhecem a história, né? Ele tinha 2 mulheres, a Penina e a Ana. A Penina tinha filhos, naquele tempo, se mulher não tivesse filhos, era uma tristeza muito grande. E ela não tinha filhos. E todos os anos ele subiu a Siló para oferecer sacrifício ao Senhor. E sempre que eles subiam a oferecer sacrifício, o sacrifício da parte de Ana era menor, porque era pouco filho. Então ela ficava muito triste, e aí Penina ainda zombava da sua cara, e ela ficava muito amargosa, muito triste, né? Isso que estava indo para a igreja, adorar a Deus, mas aquilo lhe deixava triste. E lá na festa onde eles estavam, Eucana diz assim para ela: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Oh, meus irmãos, isso é tremendo, irmãos. Meditar em todo o contexto e na fala desse homem nos faz ter vergonha de ser marido nos dias de hoje. É uma verdade. Perceba, o Dodson falou algo, não sei se o Dodson tinha estudado aquilo, se ele tinha já pensado nisso antes ou veio na hora ali, sobre o homem como cabeça, olhos, né? Já tinha estudado ou veio na hora? Vem em casa. Tá, senão eu ia ficar ali a noite toda para ver se vinha mais alguma coisa ali, porque foi ali, né? Vocês embora, eu ia ficar ali, plantadinho ali, para ver se vinha o lugarzinho que ele recebeu, porque olha o que ele falou na escola dominical. Não devia falar, né? Porque quem não veio, né? Não, vamos falar. O homem é o cabeça. O que tem na cabeça? Tem olhos, boca, orelha e nariz. 4 sentidos. Falando de sentidos. Tem cabelo, né? Mas não, falando de sentidos. 4 sentidos. O homem, por ser o cabeça, ele tem função de cabeça. E qual é essa função? Essa função, ele tem olhos para quê? Para ver, cuidar, zelar da mulher. Eu costumo dizer, mulher é muito detalhista, né? Eu hoje cortei o cabelo, e para pegar no pé da esposa, cheguei em casa, aí conversando, disse, tu nem viu que eu cortei o cabelo, né? Mas isso não é coisa para mulher ficar olhando de homem mesmo, né? O homem não tem que esperar elogio que cortou o cabelo. Mas foi só para brincar com ela. Agora, a mulher, se ela tira 1 milímetro do cabelo que ela aponta, se o homem não vê, elas fazem coisa que ninguém vê, mas quer que a gente vê. Toda roupa que ela bota é para o homem, para ele ver. Então ela vai lá e faz um penteado. O homem tem que dizer, ela penteava sempre para a direita, se ela mudou para a esquerda, você tem que dizer, mudou lá, pronto, você ganha o coração. Porque assim, mulher quer ser vista. E é isso aí, Deus fez isso. Deus fez assim. Aqui tem gente de menor? Não, né? Não, mas não vou falar muita coisa não, tem que ser mais fechado, né? Mas tem mulher que um dia o cabelo está azul, no outro dia está vermelho, e o homem nem viu. Mas depois, quando as luzes apagam, daí ele quer ver, né? Aí ela, não querido, não vi isso, nem meu cabelo que mudou, não é assim? A mulher tem que ser vista pelo homem. Vista, observada. Eu vou reter de falar algumas coisas aqui. E o que Eucana fez? Por que choras, Ana? Ora, ela estava cultuando, adorando, mas ele percebeu que o choro dela era de tristeza. Ele viu, ele observou a sua mulher. Por que chora? Tu não está bem? O que aconteceu com você? Por que está com um lado mais inchado? Por que dente? O que é que está acontecendo? Tem homem que não vê nada. E que é uma mulher submissa. O que mais que tem na cabeça? Tem ouvido. Eu vou pular isso e volto no final. O que mais que tem na cabeça? Tem boca. Ele falava, Eucana não ficou em silêncio a observar a mulher, mas lhe confortou com suas palavras. Olha o que ele disse, eu não te sou melhor do que 10 filhos, Ana.
Ou seja, se tu não precisa ter filhos para que eu te ame. Vocês veem esse conflito entre Raquel e Leia também, porque ela queria dar filhos para Jacó, né, para ser mais amada, toda aquela história. E Ana, tu não precisa ter filho nenhum, não precisa sair filho do teu ventre. Eu te amo mais do que se tu tivesse 10 filhos, Ana. Oh, que maravilha! Que palavra para uma mulher dessa ouvir. E qual foi o resultado que gerou? Um resultado positivo, porque ela gerou depois, impulsionou ela a orar, buscar a Deus, fazer um voto ao Senhor, e o Senhor lhe deu mais de um filho, e nasceu Samuel. Por isso que num lar, onde o homem é boca de Deus, onde o homem abençoa a mulher, onde o homem profetiza a palavra de Deus para a mulher, onde o homem ora pela mulher, onde o homem fala, conversa, ajuda a mulher, a prosperidade de Deus, nasce bênção de Deus, nasce Samuel ali, nasce salvação, nasce provisão, porque o homem é boca de Deus dentro de casa. Essa mensagem veio da enciclopédia Dodson, foi maravilhoso. O que mais que tem na cabeça? Tem nariz, e agora? Sabe quando você entra num ambiente e sente um cheiro bom, um cheiro ruim, e, que cheiro, alguma comida, alguma coisa, cheiro ruim aqui. Logo você sente. O marido tem que ter esse sentido, tem que sentir a mulher. Tem uma coisa estranha com ela, ela não está bem. Logo percebe, tem o olfato sensível. As mulheres às vezes elas de propósito fazem uma carinha feia, alguma coisa, só para chamar atenção. E o bobo diz assim, não, deixa ela, né? Ela está na dela, né? É que ele não quer se envolver com o problema dela. E acarreta problemas dentro de casa. O homem não pode ser omisso. Quem conduz a mulher é o homem, na sabedoria, na graça, no poder de Deus. Não é Cristo que conduz a igreja? Ele não é o caminho? É isso aí. É o homem. É compromisso do homem. Mas o que mais tem na cabeça? Tem um ouvido. Ouvido, pastor. Mas aqui no 1 Samuel 1:8, ela não fala nada. Nem depois ela não fala nada. Como que ele ouviu? Nesta ocasião, Eucana sabia que Ana estava triste por falta de um filho. Ela não falou aqui no versículo 8, mas em outros momentos, com certeza ele ouvia ela, a ponto dele dizer, não te sou, ele foi direto no ponto. Por quê? Porque ele sabia. Ela com certeza conversava com ela e com ele dizia, ai meu amor, eu não te dou filhos. E ele aqui disse, Ana, como é que diz aqui não te sou eu. Ou seja, ele está reafirmando algo que ele já havia falado. Não te sou eu, não vivo de tal forma para ti como se tu tivesse mais 10 filhos. Ou seja, eu já não te falei, Ana. Ana, tu já me falou sobre o teu sofrimento. Eu já te ouvi, meu amor. Mas eu te sou melhor do que 10 filhos. Aleluia. Deus fez o casamento para vocês, para nós vivermos momentos maravilhosos, graciosos, mas o casamento tem que ser bíblico, o casamento tem que ser cristão, o homem tem que ser como Eucana, o homem tem que ser como Cristo amou a igreja. O homem, ele precisa conduzir a casa, a família, ele não pode ser omisso, e a submissão da mulher não é ela ser anulada, não é ela ser esquecida, não. Há casas, há famílias que é necessário que a mulher conduza as finanças, porque o homem não é bom de finança, e diz que as mulheres são mais gastadeiras. Não, isso depende, tem uns que são homens. Então a mulher é que precisa conduzir as finanças da casa, porque o homem não consegue. Isso não é ser inferior, é estar junto na mesma missão, que é conduzir as finanças da casa com sabedoria, para não ficar endividado, não ficar devendo, entregar o dízimo, a oferta, enfim, conduzir a casa com sabedoria nas finanças. E às vezes a mulher consegue, ela está junto na missão.
Isso é submissão. Tenho certeza que as mulheres vão sair aqui dizendo assim hoje: não, eu sou submissa. Vai botar no Facebook: eu sou submissa. Conforme as Escrituras, conforme a palavra. E eu termino dizendo: para nós homens, Deus vai requerer de nós o cuidado que nós temos com as nossas esposas. Deus vai requerer de nós o cuidado que nós temos com ela. Se ela for para o inferno, o culpado é você. O quê? É. Como assim? Você deve ensinar a palavra para ela, o caminho. Conduzir a tua casa na palavra. Agora nós estamos velhinhos, 90 anos, o filho já foi embora, como é que eu vou fazer culto doméstico? Jesus diz: onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Não tem mais os filhos para ensinar a palavra? Não tem? Não tem 2 aí para um pregar para o outro? Tem. Mas já leu a Bíblia toda junto? Olha, Dr. Martin Lloyd Jones pregou 10 anos só sobre Romanos. Você tem uma ideia? 10 anos ele pregou só sobre Romanos. 6 anos, se eu não me engano, Sermão da Montanha. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Inesgotável. João 3,16 dá para pregar, não sei, 10 sermão, mais. Estou subestimando aqui, né? Acho que muito mais. Como é que estão os teus cultos domésticos? Está vendo culto doméstico? Está vendo oração em casa? Como é que está? É isso. Esse é o segredo de sermos abençoados. Vamos orar nesta noite? Eu queria pedir os casais que aqui estão, e quem está em casa, vou puxar aqui na internet aqui, pode sentar um do lado do outro, não fica em pé não, pode sentar um do lado do outro. Agora se chegar a fiscalização é só marido e mulher, não vai ter problema não. Senta do ladinho, abraça ela. Abraça ela. Nós vamos orar a Deus. Minha esposa não está aqui, irmãos. Em casa a gente está numa missão bem grande. Essa quarentena para nós tem sido bem difícil, bem difícil. As crianças estão com os estudos atrasados, porque é muita coisa, tem que parar para ajudá-los. Já fui na casa do pai, confisquei o computador dele. Já levei, lá para casa, né, que precisei. E a gente hoje o Arthur tem prova amanhã e tudo, e as notas não estão boas, porque não é igual estar em sala de aula, e é exigido, e é vídeo aula, e eu vou pegar férias, se Deus quiser, dia 10 a dia 30, quero sumir um pouco, porque a igreja não me cansa, não é isso, mas a rotina está sendo bem difícil. Então ela fica em casa para dar conta, porque ela está estudando também. Senão fica em casa, dá conta aqui em casa e deixa eu. Nós somos na mesma missão. Ela tá cuidando da igreja, cuidando de mim. Para mim está aqui direto. Eu não arredo o pé. Mas as 3 crianças direto em casa, às vezes eu levo lá, pai, deixo lá 2 dias. Eles sabem como é que é. Pega fogo o negócio, né? E é uma bênção, né? É uma alegria. Isso é, meu Deus. Mas queria, então eu disse para ela, hoje, amor, eu vou pregar sobre um assunto tão importante, tu não vai estar, é chato, né? A igreja olha assim, né? Acho que Não, é porque ela está cumprindo a palavra mesmo, submissão. E hoje estava bem difícil dela vir. Mas está aqui a irmã Fernanda, está dizendo, eu estou em casa, junto com você, Jonas. Mandou mensagem aí, você viu, né? Maravilha, vamos orar? Vamos orar a Deus. Eu quero que você ore pela sua esposa, a esposa ore pelo esposo. Você que está em casa, se abrace aí e vamos orar juntos. E aqui, quem não tem a esposa que está aqui, chega em casa hoje antes de dormir. Chega para ela, amor, vem cá.
Dobra o joelho aqui no lado da cama junto comigo. Dobra o joelho, abraça ela e ore por ela. Ore pela esposa. E quem não é casado, que não case, fique solteiro e fazer a obra de Deus. Mas se não conseguir, que case, né? Se não tiver o dom de celibato, que case. Oramos ao Senhor. Pai Celestial, nesta noite, na Tua presença nós estamos, Senhor. Diante da Tua presença, Tua amada e santa igreja, Tua noiva, Pai. Aquela que Tu amas, que Tu cuida, que Tu desces a Tua vida. Pai, eu não estou com a minha esposa aqui nesta noite, Senhor. Ela está em casa, cuidando de nossa família. Ó Deus, mas nós estamos em comunhão, Senhor, um com o outro. Eu oro por ela, Pai. Ó Deus, e orarei às 5 da noite ao chegar em casa, assim como peço ao Teu povo. Há irmãos que estão em casa, Senhor, aleluia, junto com a sua esposa, Pai, orando por ela, Pai. Ó Deus, concede poder e graça a nós homens, Senhor, para vivermos, Pai, segundo a missão que Tu nos deste, Senhor, e que nossas esposas sejam como Esther, como Abigail, junto conosco em nossa missão, para que quando, Senhor, dormirmos, Senhor, errarmos porque somos homens, ó Deus, e deixarmos os Teus conselhos, elas possam assumir a missão e nos conduzir novamente, Senhor, para o centro da Tua vontade, Pai, e que nós venhamos viver para a Tua glória, para Teu louvor, para a Tua adoração, aleluia. Dá poder a este homem, dá poder a esta mulher, Senhor, que nós cristãos venhamos viver com as nossas esposas de tal forma, Senhor, que o mundo possa ver a Tua glória, a Tua presença, a Tua imagem no nosso casamento, Senhor, que nós não venhamos envergonhar o Evangelho, Senhor, com os nossos casamentos, Senhor. Repreenda o machismo, repreenda o feminismo, repreenda o utilitarismo, repreenda o hedonismo, repreenda, Senhor, estes males, essas filosofias contemporâneas, Senhor, do nosso casamento, da nossa vida, e nos dá um casamento, Senhor, de comunhão, de laços de amor, um casamento puro, santo, verdadeiro, justo, aleluia, que Te glorifica, ó Pai. Cura, Senhor, cura as enfermidades, cura e dê a Tua bênção, Pai, para a glória do nome de Jesus, da Tua igreja.